Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Nosso programa, pioneiro nesse segmento religioso, conta com a sua participação, conta com a sua sugestão, perguntas, comentários, por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nosso programa de hoje está sendo gravado, não temos a intervenção direta dos telespectadores, daqueles que nos acompanham pela rádio, pelo pessoal amigo da internet, mas nós temos aqui as perguntas que foram enviadas para o nosso e-mail. Participe você também, colabore, indique quem você gostaria de ver entrevistado aqui no programa Conviver Interreligioso, as perguntas que você gostaria de fazer, e vamos levar à frente essa nossa convivência. No programa de hoje, com satisfação, nós temos a pauta A Igreja Presbiteriana, e o nosso convidado é o reverendo Marcelo Castro. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, boa tarde a todos, a todas, a todos que estão participando, ou vão participar, né, desse momento, desse diálogo, que é muito importante termos o conhecimento das nossas igrejas, termos o conhecimento do espiritismo também. É muito importante essa conversa, essa troca de experiência. Eu já conheço o nosso amigo e irmão em fé, Afonso Moreira, há alguns anos. Eu creio que mais ou menos uns 12 anos dessa caminhada ecumênica e interreligiosa. Olha, estou muito feliz, reverendo Marcelo, com a sua presença. A gente já estava programando já há algum tempo, mas graças a Deus tudo acontece no tempo certo. Eu vou apresentar o reverendo Marcelo, lembrando aí para quem está chegando aí agora, a pauta do programa Conviver de hoje, a Igreja Presbiteriana. Mas o que é essa Igreja Presbiteriana? Da onde ela vem? O que ela faz no Brasil? Calma. Antes de responder, eu quero apresentar o reverendo Marcelo Castro, que é ordenado no Ministério do Sacramento da Palavra desde 2013. É casado pela Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Presbitério de São Paulo, PSPL. É secretário de Assuntos Interreligiosos e Ecumênicos, pastor colaborador de Igreja Virtual para Desigrejados. Nós vamos pedir explicação sobre essa igreja, denominada Comuna IPU. Ele é tesoureiro do Conselho Latino-Americano de Igrejas, é o CLAI Brasil. Ele tem formação espiritual e teológica na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele é técnico em contabilidade, pós-graduado em livros sapienciais e filologia do hebraico pela Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Ele atua na área contábil financeira desde o ano 2000. Ele é analista financeiro no Departamento Financeiro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Reverendo Marcelo Castro, o que é a Igreja Presbiteriana? Qual é a história da Igreja Presbiteriana? É um pouco longa, mas nós vamos tentar resumir aqui o máximo possível, né? A Igreja Presbiteriana é uma igreja da família das igrejas reformadas. Ela tem início na Escócia,
Até então, antes de ter a reforma nos países da Bretanha, da Grã-Bretanha, ela não tem esse nome de presbiteriana, é Igreja Reformada. A sua base teológica é calvinista, como tem as igrejas de formação reformada que são luteranas. No nosso caso é calvinista através de João Calvino, que na Suíça ele desenvolve com a reforma protestante uma forma de pensamento teológico, e o surgimento da igreja reformada na Grã-Bretanha, principalmente na Escócia, surge esse movimento ou essa igreja chamada presbiteriana. A palavra presbiteriana vem de presbíteros, que é uma palavra grega que significa anciões, aqueles que são idosos, né? Não é bem assim hoje em dia, mas são aqueles que têm experiência. Então, a palavra grega de presbitério, de presbiterianismo, a palavra presbiterianismo vem dessa palavra grega de presbíteros, que tem um significado de anciões, como já dito. Então, a nossa igreja ela não é episcopal, ela não tem uma formação, uma liderança de um bispo e de regiões episcopais, e sim de presbíteros, que há duas formas de presbíteros, o regente e o docente. No caso dos pastores, são presbíteros docentes, que são preparados para o ministério da palavra através de faculdade teológica, através de um preparo espiritual e teológico ao mesmo tempo, cursando uma faculdade. No caso dos presbiterianos, é recomendado uma faculdade presbiteriana, né? No caso, eu fiz pela faculdade presbiteriana da Igreja Presbiteriana Independente, né? Aí eu vou falar um pouco também dessas vertentes de igrejas presbiterianas no Brasil. Reverendo Marcelo, o nosso programa é dirigido a pessoas que naturalmente não são formados em teologia, não têm o conhecimento que o senhor tem, que eventualmente eu tenho, ou talvez que muitos tenham. Vamos começar do começo. Igreja reformada, que essa é uma expressão que é um eufemismo para o que aconteceu naquela época com Lutero. Gostaria que o senhor começasse por Lutero. Lutero foi contra a Igreja de Roma, e aí o senhor vai explicar isso aí para nós, porque a gente fala Igreja Reformada, o pessoal que está assistindo, que não conhece, vai imaginar que houve uma reforma, trocou a pintura, tirou as imagens, mas foi uma coisa, na verdade, foi uma revolução religiosa que precisa ser explicada. O que acontece na Baixa Idade Média, que já em torno de 1517, o Lutero ele surge com um novo movimento, por isso que é denominado movimento reformado, ou seja, ele queria uma reformulação da doutrina da Igreja romana, a Igreja Católica Romana que nós conhecemos. Ele queria ter uma reforma, ou reformular alguns itens da igreja, e ele começa essa reforma em 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg. Segundo a história, né, isso não é verdade, não sabemos até que ponto isso é real. Ele era padre, né, era um monge augustiniano nessa cidade, vivia num mosteiro em Wittenberg, e segundo o que se conta a história, às 12 horas do dia 31 de outubro de 1517, ele reformula, ele cria as suas 95 teses. São teses para uma reforma. Uma dessas teses, que é emblemática, é que a missa seja na língua vernácula, ou seja, na língua das pessoas de cada país. Até então, e isso perdurou com o catolicismo até a década de 60, final, início de 70, aqui no Brasil. Então, já em 1517, ele já
já pede nessa reforma que a missa, o culto a Deus, seja na língua das pessoas, para que as pessoas possam ter esse entendimento, né? E dentro dessas reformas, ele pede também o baixo celibato, né, em que os padres poderiam se casar, constituir família. E dentro dessas teses, ele também coloca 2 sacramentos, não mais 7, apenas 2 sacramentos, pelo entendimento dele, que seriam a Eucaristia e o batismo. O batismo de crianças e a Eucaristia seriam 2 sacramentos. Os outros 5 sacramentos que a Igreja de Roma possui, né, além desses 2, são os 7, não deixa de ser excluído, mas passa a ser uma bênção, não mais sendo uma forma de sacramento, mas sim apenas de bênção. Reverendo, desculpe, na verdade, então, fica bem claro aqui, Lutero, ele não era contra a Igreja Católica Apostólica Romana, ele era contra determinadas posturas, conforme o senhor está colocando aí muito bem para nós, algumas delas, e que ele considerava a necessidade de dar uma repaginada na igreja. Mas há aí uma questão muito tenebrosa que vem aí à frente, a propósito da cobrança das indulgências, a cobrança de um lugar no céu. Não sei se a expressão é adequada, mas gostaria que o senhor falasse também sobre isso, porque ele era contra isso. Sim, o que acontece, ia chegar lá, é bastante coisa, mas o que acontece, havia a venda da indulgência. O que era a indulgência? Naquela época, a indulgência, você comprava para você e para sua família a salvação. Tá? Por isso que a expressão da Igreja Católica, o Papa, é o Sumo Pontificius, né, que no latim significa a ponte de ligação entre o homem e Deus. Então, havia essa mentalidade que apenas a Igreja Católica, os padres eram os sumos pontifícios, ou seja, por isso que há a necessidade, até hoje, na tradição romana, que o padre, você confesse seus pecados ao padre e ele e passa a penitência. A visão reformada com Lutero, Calvino, John Knox, outros reformadores que nós temos, eles têm uma visão em que é baseada na Epístola Universal de Pedro, do sacerdote universal. O texto de Pedro diz que vós sois sacerdote universal. Então, perde pela lógica reformada, protestante, né, que depois a gente vai chegar nesse termo também protestante, da Igreja Reformada, ele tem esse viés de entendimento, que a nossa ligação não é um homem que nos liga, que nos une a Deus, mas o próprio ser humano, através do Espírito Santo de Deus, no entendimento lá de Atos, o Espírito Santo vem para ser o consolador nosso, que todos nós temos coabitado dentro de nós o Espírito Santo de Deus, o qual nos leva a esse entendimento, conhecimento do nosso pecado, à luz das Escrituras Sagradas e do Espírito Santo, e que temos essa possibilidade direta de confessar os nossos pecados. Então, na Igreja Reformada, ou hoje, né, que perdura com o nome também de evangélicos, principalmente no Brasil, é essa visão em que somos sacerdotes universais, ou seja, cada ser humano é um sacerdote de Deus. Muito bem. Agora, ainda naquela época, qual foi a reação da Igreja Católica Apostólica Romana em relação a essa proposta de Lutero e dos outros pensadores e religiosos que o senhor mencionou? Isso é muito importante para que a gente entre no espírito de fundação da igreja protestante, da igreja chamada luterana. Qual foi a reação da igreja? A igreja aceitou de boas? Vamos discutir, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer um concílio. Então, qual foi a reação da igreja dogmática?
a Igreja Católica Romana começa a perseguir Lutero e os seus dissidentes como hereges, né? Eles entram para a perseguição da Santa Inquisição. E há um fator importante, só que político, que os príncipes germânicos, né, que não era uma região que é a Alemanha, que nós conhecemos hoje, eram principados germânicos. Esses príncipes apoiam Lutero, e leva Lutero salvaguardado nos castelos. Ainda a gente tem que pensar que é um período da Baixa Idade Média, então estamos falando de uma sociedade feudalista, né, de feudos. E os príncipes germânicos, vamos assim dizer, eles já estavam cansados de toda a produção, de tudo que eles tinham de terras, tudo dar uma parte para a Igreja Católica. Então, eles veem, aí é um viés político, né? Então eles veem através da reforma um modelo de não deixar de ser cristãos, mas um novo modelo de igreja e de pensamento, qual eles não ficam debaixo do papado, né? Porque o Papa, nessa época, ele tem uma função de rei, né? Uma função de rei que comanda as nações, os bispos são os seus vigários que comandam os distritos, os feudos. Então, os príncipes germânicos têm essa sacada e apoia ele, então dá a salvaguarida para ele. Então os estados germânicos, né, os cidades-estados dos feudos, começam a adaptar-se, começam a se tornarem protestantes, né? Porque aí no caso de reforma passa a ser já um protesto ao catolicismo. Então deixa de ser um modelo reformado e passa a ser de protesto já, porque aí já é uma perseguição, uma briga. E um fato interessante, na Alemanha, nesse período, eles criam uma máquina que é a tipografia, que imprime livros, começa a impressão de livros. E o primeiro livro a ser impresso de capa a capa, através de Wittenberg, agora falhou a memória. Gutenberg. Como? Gutenberg. Gutenberg, não é Wittenberg, é a catedral, é Gutenberg. É a Bíblia. A Bíblia é traduzida para o alemão. Então, o primeiro livro a ser impresso... Aí, reverendo, aí, se o senhor me permite, aí o bicho pegou. Porque a igreja, é importante que o senhor que é um estudioso da questão, que o senhor coloque que a igreja dogmática, vamos chamar a igreja de Roma, que era uma igreja formada por dogmas, e ainda o era absolutamente contra a democratização do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que não acreditava-se que a população não teria como suportar toda aquela verdade. Faz aí o seu comentário, reverendo Marcelo Castro. Sim, a igreja, ela não quer, a igreja dogmática, ela não quer esse acesso, né? Porque as pessoas vão ter conhecimento, né? Então é muito mais fácil você dominar as pessoas pela opressão, pelo medo, do que quando as pessoas têm o contato, né? Recentemente aí, né, não vamos entrar no âmbito político, havia um candidato à presidência do Brasil que dizia o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Na realidade, é um texto do apóstolo São Paulo, relatando isso não a uma pessoa, um indivíduo, mas sim à palavra de Deus, ao conhecimento da palavra de Deus, que quando conhecêssemos a palavra de Deus, ela nos libertaria. Nos daria o que essa liberdade? Nos daria consciência, levaria-nos à proximidade de Deus. E essa é a ideia de Lutero, que todos possam ter em mãos a palavra de Deus, né, no âmbito, na visão cristã, e ter esse conhecimento através da luz do Espírito Santo, ter esse conhecimento da palavra de Deus. Então, aí começa a ter um outro problema, né, porque até então a igreja domina, a igreja fala, e ela vamos dizer, é a voz de Deus, tanto é
que um dos pensamentos, e hoje, até hoje, o brasão do papado são uma porta representando a porta do céu e duas chaves cruzadas, que significa que a igreja que tem a condição de abrir as portas dos céus, né? Como já falamos a respeito dessa visão de pontificado. Então, a igreja reformada e protestante, vamos assim dizer, nesse momento da história, ela começa, em protesto a tudo aquilo, abrir um leque novo, em que as pessoas passam a ter conhecimento, a estar perto de Deus, através da Bíblia e da própria língua. Muito bem. Então, agora eu acho que ficou mais fácil, para quem está tomando conhecimento pela primeira vez, ficou mais fácil para entender o nascimento da Igreja Presbiteriana. Então, agora eu vou repetir a pergunta: aonde vai nascer a Igreja Presbiteriana? Agora a gente já sabe que a Igreja Presbiteriana foi uma reação ao postulado da Igreja dogmática, livrando a Igreja daqueles dogmas que, no entender dos reformadores, não faziam parte da verdadeira cristandade. Então, vamos aí à fundação da Igreja Presbiteriana, meu caro reverendo Marcelo Castro. Então, vamos lá. Então, nesse mesmo movimento que está tendo na Alemanha, em outros países também começam a surgir novos movimentos de reforma. É o que eu falo e lembro, a gente não pode esquecer que tem um pé político na situação, né? Então, os principados começam a dar apoio. E dentro desses principados, há um principado de Genebra, que hoje nós conhecemos que é a Suíça, e lá tem um rapaz, não tão jovem já, chamado João Calvino, que é teólogo, formado em Direito, e ele é uma espécie de ministro da Justiça. Ele é francês e ele começa a desenvolver novas também teorias, teologias, dogmas contra a igreja dogmática. Então, ele é um outro tipo de reformador. Ele não foi tão incisivo como Lutero, ele é incisivo no sentido de ser dogmático. Então, ele começa a desenvolver umas novas teorias, um novo modelo litúrgico, um novo modelo de formação teológica, também dentro do âmbito da reforma. Então, ele vem com uma inovação, mas aí ele já está mais voltado aos estados que compõem a França, a atual França hoje. Como acontece também nesse mesmo período a reforma na Inglaterra, na Grã-Bretanha, com o rei Henrique VIII. Então, aí começa a surgir vários bolsões de reforma dentro da Europa, né? Então, o que acontece? A Europa era toda em principados, esses principados começam por perder a igreja dogmática, ser enfraquecido o seu poder diante dos príncipes. Então, a igreja, mesmo que nesse primeiro momento é atrelada ao Estado, mas é o Estado que comanda a igreja, não mais a igreja que comanda o Estado. O jogo virou. O jogo vira. O jogo vira. No programa... Pois não. Até hoje, a igreja anglicana na Inglaterra, né, especificamente na Inglaterra, o rei é o primásia da igreja. Então, o rei é vinculado à igreja anglicana, que é a igreja oficial da Bretanha. O rei, ele é o primásia, ele é como se fosse um bispo que não tem outra autoridade em cima dele, independente se ele tem conhecimento teológico ou não, ele é o primásia da igreja. O berço da igreja presbiteriana, portanto, é? Escócia. Aí é John Knox, na Escócia. Isso. Muito bem. E aí a igreja presbiteriana surge com esse movimento, que é uma forma um pouco diferente de governo, não teológica. A forma de governo de ser concílios, ao invés de ser uma pessoa baseada somente num bispo, num pároco de uma comunidade, mas sim de concílios.
E aí surge na Escócia e o movimento migratório colonizador nos Estados Unidos, da América do Norte, a presença presbiteriana vem com esses colonizadores irlandeses e escoceses, principalmente. Falou em Escócia, nós já estamos vendo aqueles homens com aquelas gaitas de fole, usando aquele traje costumeiro. Como se chama o traje? Me escapou o nome aqui agora. Kilt. É isso aí, o kilt. E é uma população, o escocês é um homem corajoso, é um povo corajoso, com muita cultura e muita religiosidade. E aí, quando começou essa nova igreja, a igreja presbiteriana já não é igreja no nosso entender, já é uma nova igreja, ela vem com uma proposta nova, ela passa a limpo o cristianismo, ela se volta para o cristianismo primitivo, reverendo? Sim, sempre são tentativas de voltar lá à primeira essência, como se diz, o primeiro amor, né? Voltar àquela essência do dividir o pão, de partilhar, de viver a fé no dia a dia. Então é por isso que a igreja presbiteriana ela quer desvincular a figura apenas de um líder. Então, são líderes. Aí, na proposta presbiteriana, como já estava falando anteriormente, há 2 tipos de presbíteros. Presbítero docente, que são os pastores, são os que têm conhecimento teológico e espiritual para passar para a comunidade, e os presbíteros regentes, que eles têm uma função de administradores da comunidade. O ministro regente, ele não tem a necessidade e muito menos obrigatoriedade de ter conhecimento teológico, de ter ido para uma faculdade teológica, ter sentado no banco de uma faculdade teológica. Ele basta ter a experiência de fé do dia a dia, de convivência da comunidade. Então ele pode ser eleito, isso que é muito importante destacar. O presbítero regente ele tem um mandato, geralmente de 2 anos na comunidade. Após 2 anos, o mandato dele vence. Ele pode ser reeleito ou não. Ele não perde o status de presbítero, mas ele pode ser presbítero em atividade, que ele está administrando a comunidade com outros pares, ou apenas um presbítero em disponibilidade. Por algum período ele foi presbítero, e no momento ele não foi reeleito, não foi eleito mais, então ele não tem mais funções administrativas na comunidade. Mas ele pode ser, na falta de presbíteros, de algum acontecimento, um presbítero em inatividade ou que não está atuando, ele pode ser convocado pelo pastor em determinadas situações a fazer funções de um presbítero em atividade num curto período. Muito bem. Então, as perguntas aqui. Na igreja presbiteriana, o senhor é casado, então, portanto, o senhor é um reverendo, então é permitido o casamento. Agora, qual é a hierarquia da igreja presbiteriana? A hierarquia sacerdotal, reverendo Marcelo? Sim, então nós, como disse, nós não temos uma hierarquia como cardeal, papa, cardeal, arcebispo, bispo e padres. Todos somos reverendos, e o que nós temos são moderadores de presbitérios ou moderador nacional. A igreja presbiteriana ela é uma igreja nacionalista, ou seja, ela tem uma mesma forma de governo como nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha. Ela segue as doutrinas calvinistas, porém, ela é regional. Cada país tem a sua estrutura nacional e regional. Então, a primeira estrutura que nós temos é a Assembleia Geral. É o Grande Concílio, antigamente chamava-se Supremo Concílio. De 4 em 4 anos, todas as regiões eclesiásticas se reúnem através de representantes que elegem um conselho administrativo para cuidar do Brasil inteiro. Então, aí
A Igreja Presbiteriana Unida não utiliza o nome de presidente, utiliza o nome de moderador. A gente considera mais que é um cargo de moderação, de cuidado. As outras igrejas presbiterianas, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, elas utilizam a nomenclatura de presidente. Então, esse conselho nacional, ele tem o quê? Um presidente, vice-presidente, secretários, primeiro e segundo secretários, e aí vem uma gestão administrativa, um escritório administrativo de visão nacional, que aí envolve um administrador geral, um tesoureiro geral, a parte financeira da igreja também de forma geral. E depois nós temos, em alguns casos de igrejas presbiterianas aqui no Brasil, de um concílio chamado sínodo. Esse sínodo, ele também possui um conselho formado de presidente, vice-presidente, secretários, etc. Toda a mesma estrutura. O que é esse sínodo? Esse sínodo é uma junção de presbitérios, ou seja, reúne 3, 4 regiões eclesiásticas, que são presbitérios, e forma um sínodo. E aí nós temos o presbitério. O presbitério é uma região eclesiástica, obviamente, geograficamente, de proximidades de igrejas presbiterianas, que forma também um conselho de presidente, vice-presidente, etc, etc. Como é na comunidade que nós temos o conselho da igreja local, que também temos o presidente, vice-presidente, os administradores, que aí são os presbíteros que compõem esta mesa. Não sei se está bem claro, porque é bem confuso mesmo de entender num primeiro momento. É diferente, eu diria diferente, mas o senhor colocou muito bem. Agora, vamos aí a uma questão importante. Os presbíteros estão lá na Escócia, não é? Estão ali na Escócia com a reforma, entusiasmados com a nova igreja que estão fundando, fazendo lá os seus prosélitos. Agora, como é que se explica que os presbíteros, que a igreja presbiteriana venha da Escócia para o Brasil? Porque é um salto muito grande. Como é que isso aconteceu, reverendo Marcelo? Então, na realidade, ela não vem da Escócia para o Brasil. Ela vai, como a gente já tinha mencionado, com os colonizadores norte-americanos, ou seja, os escoceses e irlandeses que vão para os Estados Unidos. E quando há a guerra de secessão nos Estados Unidos, o presbiterianismo começa a vir para o Brasil. Então, considerado o primeiro missionário presbiteriano a chegar no Brasil é Simonton, Ashbel Simonton. Em 12 de agosto de 1859, ele desembarca no Rio de Janeiro, ele e sua esposa, e dão início a um movimento chamado presbiteriano, ou seja, eles começam a trabalhar essa questão reformada. Agora, a gente precisa lembrar que o Brasil é um Brasil império, em que a igreja dogmática é a igreja oficial, mas Dom Pedro II começa a dar abertura às igrejas reformadas. Aí vem um outro aspecto, o porquê que o presbiterianismo acaba chegando no Brasil. O presbiterianismo ele chega no Brasil por algumas razões. Ainda que é mão de obra escrava, ainda que se trabalha com commodities, seja a plantação de algodão, café e tabaco, e a utilização de mão de obra escrava. Por exemplo, nós temos uma cidade aqui no interior de São Paulo, do lado de Campinas, chamada Americana, que era, no início, lá atrás, final do século XIX, era uma cidade americana dentro do Brasil, em que o idioma era falado, era tudo em inglês. Então, eles começam a tentar vir para o Brasil, trazer essa cultura norte-americana, porque eles já estão percebendo que o sul dos Estados Unidos vai perder a guerra.
Então, eles começam também a enviar os filhos para ser missionários, para não morrer na guerra. Então, os que têm um poder aquisitivo, um certo poder, manda vir para cá. Não estamos desmerecendo que veio para pregar o evangelho de uma outra forma, uma outra perspectiva reformada, e também Dom Pedro II, ele é maçom, faz parte da maçonaria, e a igreja presbiteriana, nesse primeiro momento, ela não tem problema nenhum com maçonaria, e a igreja dogmática é contra. Então fica muito mais fácil as pessoas terem uma religião cristã e pertencerem à maçonaria. O senhor colocou que os presbiterianos vieram para o Brasil durante a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, na América do Norte. Então, explicando aqui, para quem não está lembrado, a Guerra de Secessão foi uma guerra civil que aconteceu entre o Norte e o Sul, nos Estados Unidos, tendo ali como presidente dos Estados Unidos Abraham Lincoln, que defendia a abolição da escravatura. Mas a turma lá esperneava e aquilo virou um caldeirão efervescente, uma guerra terrível, e que teve como finalidade, teve a libertação do povo negro, o fim da escravatura nos Estados Unidos. Só que no Brasil a escravatura continuou, porque, como você colocou muito bem, reverendo, os presbíteros vêm para o Brasil e são acolhidos, de certa forma, pode-se dizer assim, por Dom Pedro II, que era muito liberal, embora a religião dogmática fosse a religião do Estado. E eles vão prosperar. Olha, eu não sabia a história de Americana, que o senhor acabou de contar. Eu já fui muitas vezes a Americana, tenho muitos amigos lá, e nunca tinha ouvido aí a história, a influência do presbiterianismo na cidade de Americana. Além de Americana, fala mais alguns lugares onde os presbiterianos estão presentes aí, com uma religião de tanta seriedade, severidade, honestidade, e ao mesmo tempo de liberalidade. São muito liberais os presbiterianos, não são aquelas pessoas focados no radicalismo religioso. Vamos lá. Na realidade, aí a gente precisa ter, depois precisamos entender um outro momento do presbiterianismo brasileiro. Vamos lá. Se fala de regiões hoje que o presbiterianismo é muito forte, região do Mato Grosso do Sul, de Dourados, tem comunidades presbiterianas muito fortes. Norte do Paraná, região de Londrina, Maringá, tem uma presença muito forte presbiteriana. E tem no interior de São Paulo uma cidadezinha chamada Iepê. Segundo a história, essa cidade de Iepê, ela era uma colônia de fazenda e os presbiterianos moravam numa outra cidade da região. E isso nos idos dos anos 40 do século passado, há uma rixa entre a igreja dogmática e a presença dos presbiterianos nessa região. Ali, região de Assis, entre Assis, Presidente Prudente, e tem essa cidade de Iepê. E essa fazenda acolhe esses presbiterianos, o dono da fazenda, e começa a formar. Tanto eu já tive essa oportunidade, a igreja principal da praça principal não é a matriz da igreja dogmática, e sim da igreja reformada presbiteriana independente. Inclusive é uma igreja estilo neogótica, tal, é a igreja da praça principal, é a igreja presbiteriana independente da cidade. Reverendo Marcelo, uma pergunta que não quer calar. Para os presbiterianos, o que acontece com a alma depois da morte? Na perspectiva presbiteriana, dentro do que temos o conhecimento teológico e de Bíblia cristã, visão cristã, deixando claro, não menosprezando nenhuma outra forma de pensamento, uma visão bem particular minha, né, é que nós temos verdades. E dentro dessa perspectiva presbiteriana, a alma ela vai para os braços de Cristo ou para da nação eterna.
que aqueles que se perderam. E aí nós não cremos, como os nossos irmãos espíritas de religiões afro, em reencarnação, né? A visão protestante é de ressurreição, né? Aqueles que um dia vão ressurgir para o grande tribunal. E dentro dessa visão, os que vão ressurgir para o tribunal são aqueles que já estão na danação eterna. Eles só vão ter um parecer final de Deus. Muito bem. Então, essa questão aí, ela ficou ainda atrelada à igreja dogmática. A igreja Sim. presbiteriana manteve esse dogma religioso. Bom, eu quero, nesse momento, mais uma vez, agradecer a você que está nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, também pelo nosso portal mundomaior.com.br. No programa de hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo um amigo respeitado, com muita participação no diálogo interreligioso, o reverendo Marcelo, para a pauta Igreja Presbiteriana. Na produção e direção geral do Conviver de hoje, Alex Monteiro, no apoio à produção, Regina Prata, nos trabalhos técnicos, Rogério Palma e Jefferson Carvalho, na divulgação, Silvana Zandomeni, na edição, Edi Pontes, na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior, e na supervisão geral, Guiomar Santana. Reverendo Marcelo. Eu preciso deixar bem claro aqui, não sei se tem tempo ainda para a gente continuar um pouco mais. O tempo é pouco, mas nós contamos aí com o poder da síntese. Então vamos lá. Quando você fala que a igreja presbiteriana é uma igreja liberal, tal, vamos lá. E nós temos 3 aspectos de igrejas presbiterianas principais aqui no Brasil. Nós temos essa igreja que vem com os missionários americanos, que hoje é denominada Igreja Presbiteriana do Brasil. Em 1903 surge um outro movimento, que é a Igreja Presbiteriana Independente, que é uma igreja mais brasileira, uma igreja voltada para o Brasil. E em 1978, um outro grande movimento, que é da Igreja Presbiteriana Unida, a qual eu faço parte. Essa igreja, ela faz uma reforma dentro da igreja presbiteriana no Brasil. E aí surge uma igreja com um diálogo interreligioso, ecumênico, de uma visão liberal, de uma igreja que luta contra o poder opressor político, ditatorial da época. Temos aí o caso do grande e conhecido reverendo Jaime White, que o próprio Dom Paulo Evaristo Arnes disse que era o bispo auxiliar dele dentro de São Paulo, né? E ele é da Igreja Presbiteriana Unida. Então, a Igreja Presbiteriana Unida, ela se difere dos outros presbiterianos. Temos também um outro movimento de linha neopentecostal, que é a Igreja Presbiteriana Renovada, e tem a igreja também presbiteriana conservadora. Mas os 3 principais mudanças, ou 2, é a Igreja Presbiteriana Independente e a Igreja Presbiteriana Unida, que desde 1978 é uma igreja de diálogo ecumênico, interreligioso, e uma igreja na qual já ordena ao Ministério da Palavra e ao presbiterato mulheres. É uma igreja que luta pela igualdade de gênero, e isso luta até hoje. Uma igreja de viés de teologia, como se diz, da teologia da libertação. Deixar isso bem claro, senão os presbiterianos mais tradicionais, que é o da IPB, vão me pegar e vão me apedrejar. Mas o senhor não é Estevão para ser apedrejado. Ainda não. Ainda não. Estamos longe de Estevão. Meu Deus do céu. Reverendo, foi uma alegria que já nos minutinhos finais aqui do Conviver de hoje, eu peço ao senhor que leve a comunidade presbiteriana, esses nossos irmãos que nós admiramos tanto e queremos reverenciar nesse instante, respeitosamente, leve a eles o nosso abraço fraterno, a nossa saudação fraterna, o nosso agradecimento por esse trabalho religioso
tão importante que vem realizando no Brasil há tantos anos, conforme o senhor relatou aqui, desde a época de Dom Pedro II. E eu deixo aí o microfone aberto, as câmeras aí, para que o senhor se despeça de todos aqueles que o acompanharam, certamente com muito interesse no programa de hoje. Na realidade, deveria ter duas partes. Porque o fato histórico é muito grande. Mas eu quero agradecer ao nosso irmão Afonso por essa oportunidade, com muita alegria que viemos aqui. Já era para ter vindo antes, mas acabou não dando certo, não batia. Aí, em janeiro, eu falei para ele, num evento ecumênico, na Catedral da Sé: Afonso, em março eu estou de férias e consigo fazer esse programa com você. Então, com muita alegria, espero que a minha fala, esse fato histórico, consiga elucidar algumas dúvidas, elucidar a história do presbiterianismo, né, desde a sua formação até chegar aqui no Brasil, nessas terras tupiniquim, né, chegou aqui para nós, o presbiterianismo, como outros países da América do Sul também há presença presbiteriana, mas enfim, muita alegria, e é muito importante esse espaço de abertura de diálogo, de conhecimento das religiões. Obrigado. Obrigado, reverendo. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver fica por aqui. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.